Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a veterinária Gabriela, professora aqui do Instituto Lagos, e hoje eu vou falar sobre pulgas, um serzinho desse tamanho que pode fazer muito estrago. Vou falar sobre como é que a pulga fica no ambiente, como é que a pulga fica no cão e principalmente como é que a pulga se manifesta com relação a doenças. Lembrando que a pulga pode transmitir doenças preocupantes tanto no cão quanto no gato. Então bora lá. Então vamos lá. É muito comum, numa rotina clínica, o proprietário relatar: eu encontrei uma única pulga no meu animal, isso significa que meu ambiente está infestado? Não necessariamente. Agora, se o proprietário chega e fala: eu encontrei muita pulga no meu animal, aí você vai lá, verifica aquele animal, ele está cheio de pulga, possivelmente o ambiente também está infestado. Vale lembrar que 5% das pulgas estão no animal e 95% das pulgas estão no ambiente. Então o controle, ele não é só no animal através de antipulgas, mas também com relação à limpeza do ambiente. Geralmente a gente fala para o proprietário usar o que? O aspirador de pó para essa limpeza. Então a gente pode falar para ele para pegar um talco antipulgas, jogar no aspirador de pó, aspirar a casa inteira, frestinha, piso, cobertor, caminha, casinha, tudo isso, tá? Pra gente poder fazer o controle ambiental. Geralmente não é só um dia que a gente faz a limpeza, a gente tem que fazer pelo menos aí uma semana, todos os dias, até que essa infestação seja controlada. Outra maneira de fazer o controle foi o que eu acabei de falar, é com relação ao que? A antipulgas, tá? Existem várias marcas no mercado, então a gente tem produtos o quê? Top Spot, que são aqueles produtos como se fosse uma bisnaga que a gente passa no dorso do animal, tem de uso oral e tem as coleiras também. Lembrando que a pulga, ela tem a sua fase desde o ovo até a fase adulta. A fase adulta é a fase que a gente vai encontrar o quê? No animal. Agora a fase de ovo, larva e pulpa, a pulpa é como se fosse um casulo, é a fase que vai estar aonde? No ambiente. E geralmente essa fase é a fase que ninguém consegue enxergar, né? Então se você procurar ovo na casa, larvinha, dificilmente você vai achar. Até porque, por exemplo, se a gente usar aí a larva da pulga, ela se instala onde? Em frestinha de madeira, em pelinho do carpete, de tapete. Então aí é praticamente não visível a olho nu. Então essa forma de aspirar a casa é uma maneira que segura. Geralmente tem proprietário que usa uns produtos tipo Botox no ambiente, mas esses produtos eles são extremamente venenosos. Então, se você não souber diluir esse produto, você pode intoxicar seu animal. Então, na dúvida, usa o aspirador de pó, faz a aspiração de todo o canto da casa, de todo lugar que o animal fica, para ter um controle seguro com relação às pulgas. Quais são as doenças que a pulga pode transmitir? A primeira delas é a DAP, dermatite alérgica por picada de ectoparasita. Ou seja, a pulga vai picar o cão ou vai picar o gato, lembrando, né, que na casuística clínica, ou seja, no dia a dia da clínica, a gente encontra mais cães com esse problema do que gatos. Mas não quer dizer que não possa ocorrer nos dois, tá bom? Então, como é que funciona? A pulga pica o cão ou o gato, tá? Essa saliva vai provocar uma reação hipersensibilizante, ou seja, essa saliva da pulga, ela contém agentes antígenos que vai fazer com que o corpo do animal libere anticorpos. Esses anticorpos vai fazer com que o animal desencadeie, por exemplo, o quê? A coceira. Então é muito comum a gente observar o cão ou o gato esfregando o bumbum na ponta da mesa, na cadeira, na parede. Eles apresentam também o que a gente chama de reflexo autopodal. Então, ó, a gente faz carinho assim, coça a orelhinha do animal, ele faz o quê? Ele bate a pata no chão. Tem gente que até fala brincando: meu animal parece estar tocando viola. Mas não é engraçado, tá? Esse reflexo autopodal é um sinal muito comum com relação à picada de pulga. Outro sinal que a DAP pode apresentar é o que a gente chama de alopecia. O que é alopecia? É a perda de pelo. Então, além do prurido, ou seja, além da coceira, o animal vai apresentar essa alopecia. Então, ele pode perder o pelo das patas, ele pode perder o pelo do dorso, chegando até o pescoço. Outra doença muito comum aí que o animal pode apresentar é o que a gente chama de dipilídeo. Dipilídeo é uma verminose. Essa verminose quem carrega é a pulga.
mas dessa vez não vai ser por conta da picada, vai ser por conta da ingestão da pulga. Então, quando o animal está se coçando, de repente ele está se coçando com a boca aberta, a pulga vai lá e pula dentro da boca dele. Ou então o animal está o quê? Se lambendo, ele vai lá e engole essa pulga. Essa pulga contendo esse verme dipilídeo, esse verme vai se instalar onde? No intestino, podendo chegar até 60 centímetros. Lembrando que o corpo do dipilídeo ele tem umas camadinhas. Essas camadas a gente chama do que? De proglotes. Essas proglotes podem ser liberadas nas fezes do animal. Então é muito comum o proprietário falar: meu animal fez cocô e eu vi que no cocô dele tinha uns pontinhos brancos. Ou então, é muito comum também o proprietário relatar: meu animal foi fazer cocô e eu percebi que saiu uma larvinha do ânus dele. Então essas proglotes elas podem sair tanto pelo ânus quanto pelas fezes. Lembrando que o animal que está com verminose, ele vai ter problemas de desenvolvimento, ele vai ter anemia, ele pode apresentar diarreia, ele pode apresentar constipação. O que é a constipação? É a dificuldade de poder fazer as suas necessidades, ou seja, o animal ele não consegue fazer cocô com facilidade. E por que uma verminose pode causar, por exemplo, um problema de desenvolvimento num filhote? As verminoses, elas vão se alimentar de tudo aquilo que o animal ingerir. Então, todo aquele nutriente que poderia ir para o animal para fazer com que ele se desenvolva, com que ele se nutra, que ele bate a pata no chão. Tem gente que até fala brincando: meu animal parece estar tocando viola. Mas não é engraçado, tá? Esse reflexo otopodal é um sinal muito comum com relação à picada de pulga. Outro sinal que a DAP pode apresentar é o que a gente chama de alopecia. O que é alopecia? É a perda de pelo. Então, além do prurido, ou seja, além da coceira, o animal vai apresentar essa alopecia. Então, ele pode perder o pelo das patas, ele pode perder o pelo do dorso, chegando até o pescoço. Outra doença muito comum aí que o animal pode apresentar é o que a gente chama de dipilídeo. Dipilídeo é uma verminose. Essa verminose quem carrega é a pulga, mas dessa vez não vai ser por conta da picada, vai ser por conta da ingestão da pulga. Então, quando o animal está se coçando, de repente ele está se coçando com a boca aberta, a pulga vai lá e pula dentro da boca dele. Ou então o animal está o quê? Se lambendo, ele vai lá e engole essa pulga. Essa pulga contendo esse verme dipilídeo, esse verme vai se instalar onde? No intestino, podendo chegar até 60 centímetros. Lembrando que o corpo do dipilídeo ele tem umas camadinhas. Essas camadas a gente chama do que? De proglotes. Essas proglotes podem ser liberadas nas fezes do animal. Então é muito comum o proprietário falar: meu animal fez cocô e eu vi que no cocô dele tinha uns pontinhos brancos. Ou então, é muito comum também o proprietário relatar: meu animal foi fazer cocô e eu percebi que saiu uma larvinha do ânus dele. Então essas proglotes elas podem sair tanto pelo ânus quanto pelas fezes. Lembrando que o animal que está com verminose, ele vai ter problemas de desenvolvimento, ele vai ter anemia, ele pode apresentar diarreia, ele pode apresentar constipação. O que é a constipação? É a dificuldade de poder fazer as suas necessidades, ou seja, o animal ele não consegue fazer cocô com facilidade. E por que uma verminose pode causar, por exemplo, um problema de desenvolvimento num filhote? As verminoses, elas vão se alimentar de tudo aquilo que o animal ingerir. Então, todo aquele nutriente que poderia ir para o animal para fazer com que ele se desenvolva, com que ele se nutra, quem vai adquirir todos esses nutrientes é a verminose. Outra doença que a pulga pode transmitir é o que a gente chama de micoplasmose felina, ou seja, uma doença que acomete os felinos, os gatos. A pulga, ela vai picar o gato. A pulga vai liberar uma bactéria na corrente sanguínea. Existem gatos que nem manifestam essa doença, mas tem outros gatos que quando eles manifestam a micoplasmose felina, eles podem apresentar o quê? Uma anemia profunda. Aí você vai examinar o animal, ó, você olha a mucosa dele, tá hipocorada, ou seja, esbranquiçada. No próprio exame dele, no hemograma, quando o veterinário solicita, no hemograma vai ter o que a gente chama também de anemia. A gente vai encontrar as hemácias, a parte vermelha, abaixo do limite esperado. Outra característica também é no ultrassom, a gente encontra o quê? O baço maior. O gato também pode apresentar vômitos, diarreia e apatia. Então, concluindo, pessoal,
né? Falei sobre as doenças, DAP, micoplasmose, dipilídeo. Falei que 5% das pulgas estão no animal, 95% das pulgas estão no ambiente. Então, para concluir, qual que é uma maneira segura para a gente fazer esse controle? Mensalmente, a gente tem que usar esses produtos, essas medicações contra pulgas. É lógico, tem medicações que tem contra pulga e carrapato. Mas como o vídeo de hoje é sobre pulga, eu tô falando desse jeito. Tá? Então a gente deve usar o quê? Os antipulgas nos nossos animais. Tem antipulga para cão, tem antipulga para gato. Lembrando que cada antipulgas é com relação ao peso do animal. Tá? Outra forma de controle é a limpeza do ambiente, fazer sempre o que? A limpeza com aspirador de pó. E com relação, por exemplo, à verminose, né, ao dipilídeo, que também é uma doença aí causada pela pulga, uma forma de controle para você proteger o seu animal é a cada 4 ou 6 meses dar o que? Vermífugo pro seu animal. Tá? Então, além do antipulgas, a gente vai dar o que para ele? Vermífugos. Lembrando que no mercado a gente tem uma infinidade de marcas aí que são bem bacanas e com preços acessíveis. E para você que gosta da área pet, atendimento, ter conhecimentos com relação a primeiros socorros, ectoparasitas, doenças, venha conhecer o curso de auxiliar veterinário aqui do Instituto Lagos. Obrigada!